Olá a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eugênia Riscala, eu sou CEO e cofundadora aqui na Kaya Mind. A Kaya Mind é a primeira empresa de inteligência de mercado e dados para o setor da cannabis no Brasil e na América Latina. Esse primeiro vídeo vai ser um resumo, tá, gente? Porque senão a gente ficaria horas aqui nesse vídeo explicando o que está acontecendo com a cannabis no Brasil. Então eu vou começar de forma cronológica, tá? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho é sobre a votação que está acontecendo dentro do STF sobre a descriminalização do uso e porte da maconha. Mas Maria, hoje em dia já não é descriminalizado? Sim e não, tá? A lei de drogas que existe hoje, que foi aprovada em 2006, ela diferencia usuário de traficante. Então ela diz que a pena não deveria ser a mesma se a pessoa é usuária ou traficante. Só que na prática, como não existe uma quantidade que delimite quem é usuário, quem é traficante, essa decisão acaba ficando muito na mão do juiz e do policial, que muitas vezes acabam tendo posicionamentos racistas e preconceituosos, porque a gente vê uma incidência muito maior de homens negros presos por tráfico de drogas, sendo que existem diversas notícias aí de homens brancos, mulheres brancas, portando muito mais drogas e sendo classificadas como usuárias, tá? Então, o que aconteceu? A Rosa Weber, ela era ministra no STF, e ela reiniciou o processo de votação que estava parado há muitos anos com o Alexandre de Moraes. Então, é antiga essa votação da descriminalização do porte da maconha no STF, tá? Hoje, esse cenário tá 5-3. Então, a Rosa, o Alexandre de Moraes e mais alguns votaram a favor, só que aí o Mendonça e o ministro Nunes Marques votaram contra. Depois foi a vez do Dias Toffoli, que pediu vistas, ou seja, lá pelo dia 6 de março, foi pausada essa votação até que o ministro tenha tempo de avaliar melhor o caso, e aí esse julgamento será retomado no Supremo Tribunal Federal do Brasil. O que acontece? No paralelo, os senadores não gostaram que o Senado estava assumindo para ele a decisão de descriminalizar ou não a maconha no país. Segundo os legisladores, esse é um tema que cabe ao legislativo de votar. Então, começou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, desenhada pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para mudar a Lei de Drogas de 2006 e dizer que não deve haver diferença entre usuário e traficante, que usuário e traficante, na verdade, é basicamente a mesma coisa e deveria ser punido de forma criminosa igual. O que acontece? Uma PEC, ela não passa pelo processo normal de uma lei. Então, ela foi proposta por um senador, tá? Outros senadores acompanharam. Ela foi votada no Senado e ela teve 53 votos a favor contra 9. Ela precisava de 49 votos para passar e ela passou. Agora, quais são os próximos passos dessa PEC e efetivamente o que muda no Brasil a partir dessa PEC? Bom, quais são os processos normais de uma PEC dentro da Câmara dos Deputados, tá? Uma vez que ela é proposta e chega na Câmara dos Deputados, o primeiro passo é que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania vote se faz sentido ou não essa PEC, tá? Por quê? Porque eles vão avaliar se essa PEC não é inconstitucional, o que muita gente está dizendo que ela sim é inconstitucional, porque ela fere o direito de autonomia do indivíduo, que é um dos direitos primordiais da nossa Constituição. Uma vez aprovada na CCJ, então essa PEC vai para uma comissão especial. Essa comissão especial vai ser formada por alguns deputados que vão entender se faz sentido ou não essa PEC que foi apresentada. Por fim, caso aprovada por uma comissão especial, ela vai para a plenária, onde é necessário que se tenha 3/5 de voto a favor da PEC. Isso significa mais de 300 deputados votando de forma favorável. Se eu puder aqui repetir o que o deputado Caio França, em palestra no evento Intercannabis, falou, ele espera que na Câmara haja uma força maior
para barrar essa proposta de emenda à Constituição, uma vez que muita gente entende que ela é um atraso para a gente, né? Vamos lembrar que a lei de drogas é de 2006, até então, desde que a maconha tinha sido proibida no Brasil, o usuário era criminalizado. E isso não deu certo, nunca se parou de fumar maconha no Brasil. Os especialistas, inclusive nós aqui da Kaya Mind, entendemos que projetos de saúde pública, educação e segurança voltados para a melhoria da qualidade de vida da população incluem projetos que não são criminalizar uma pessoa e levá-la para a prisão, uma vez que a gente sabe que as consequências de uma prisão são muito grandes para uma pessoa. Então, seja um processo de recuperação para alguém que é adicto em alguma substância, seja um processo de educação, seja um processo até administrativo, pensando aí em multa, fazem mais sentido. E por mais que a PEC criminalize o usuário e ele não vá preso, isso pode afetar até em tirada de passaporte e visto, tá, gente? Conseguir emprego, porque vai ficar no histórico dessa pessoa. E aí, passando por último para a notícia mais recente que a gente teve, o STJ fez uma audiência pública em Brasília sobre a possibilidade do cultivo da cannabis medicinal com baixo teor de THC. Para ser bem exata, o tema colocado foi a importação e a fabricação de produtos à base de cannabis medicinal com baixo teor de THC para fins farmacêuticos e industriais. Quem solicitou essa audiência pública foi a ministra Regina Helena Costa. Segundo a ministra, foram 55 autoridades e instituições que se colocaram com vontade de falar na audiência pública. Delas, 48 são favoráveis ao plantio da cannabis aqui no Brasil para esses fins farmacêuticos e industriais, tá? A Anvisa também estava nessa discussão e, segundo a Anvisa, só em janeiro desse ano foram mais de 11 mil pedidos de importação de produtos à base da cannabis aqui no Brasil. Então a gente tem bastante gente utilizando isso. É muito doido, né? Agora, sem falar de nenhuma desses três momentos que estão acontecendo no Brasil, a gente pensar que coisas tão distintas estão acontecendo ao mesmo tempo no nosso país. Mas essa é a realidade que a gente vive hoje. A cannabis, seja ela para fins medicinais, recreativos ou industriais, ela não é consenso no país. E ela também não é consenso no mundo, a gente precisa ser sincero. Houveram políticas que deram muito certo e políticas que deram muito errado. Tem países que revisam a política de drogas uma vez que ela é instaurada. É o caso do próprio Brasil, que em 2006 tinha uma intenção de melhorar a política de drogas com a lei. Só que acabou piorando por não ter essa distinção e a gente viver num país racista e preconceituoso. Então isso afetou ainda mais uma população que já é muito afetada por esse tipo de coisa. Já quando a gente vê o STF e o STJ discutindo esses outros temas, né, então a descriminalização, o plantio, a gente enxerga que o judiciário, como ele está muito presente no tema da cannabis, afinal de contas, são os juízes que prendem e desprendem, são eles que autorizam os HCs de cultivo individual, são eles que escutam as histórias das mães e dos familiares que buscam até liminares para que o tratamento seja subsidiado pelo SUS. Eles já conseguem ter discussões mais avançadas sobre o tema. Em compensação, quem viu a votação no Senado percebeu que a grande maioria dos senadores trouxe como justificativa para o voto favorável à PEC pautas de costume. Então, a família, a moral, que elas não têm nada de errado, mas elas não deveriam influenciar em como esses senadores votam algo que vai impactar a vida do indivíduo e a liberdade do indivíduo também de escolher o que ele quer ou não fazer e como isso será feito. Então aqui, sem julgamento de valor de se isso deve ser aprovado ou não, a gente precisa entender o impacto que a política de drogas tem hoje no país. São mais de 6,9 milhões de brasileiros que poderiam ser beneficiados com o tratamento da cannabis medicinal.
Atualmente, não é possível chegar nesse número, pois os preços ainda são muito altos e a gente não pode sobrecarregar o orçamento do SUS pagando produtos que são caros por serem importados e por serem, produzidos e fabricados em outros países. Já em compensação, quando a gente pensa no uso da cannabis para fins de uso adulto ou uso recreativo, você tem uma discussão mais ampla. Afinal de contas, não basta legalizar, é necessário educar. E óbvio, a gente está longe de legalizar aqui no país, a gente está discutindo a descriminalização, muito focado em parar de prender pessoas que fazem apenas o uso e voltar os esforços policiais e de segurança para quem realmente está vendendo a droga. A gente espera que no futuro todas essas discussões sejam cada vez mais maduras, tragam mais dados e a gente agradece às instituições e pessoas que ao longo da audiência pública do STJ trouxeram números da Kaya Mind para comprovar aí seus pontos, fossem eles a favor ou contra. O nosso objetivo principal sempre foi produzir informação de qualidade para que as pessoas, sejam elas consumidores, pacientes, médicos, legisladores ou empresários, pudessem tomar suas decisões baseadas em dados reais e dados que façam sentido, e que alimentem aí uma discussão mais madura e cada vez mais avançada sobre o que deve ser feito com a pauta da cannabis aqui no país. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu peço que vocês deixem aí dicas e assuntos que vocês gostariam e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!